época, né, o governo ditatorial impôs obstáculos à cobertura jornalística do assassinato do procurador Pedro Jorge? Na verdade, eu nunca recebi nenhum comunicado de censura do governo federal, porque naquela época realmente a gente chegava na redação e tinha não noticiar Dom Helder, não noticiar o caso de fulano que foi morto nos porões da ditadura, tinha isso naquela época. Mas no caso da mandioca, do escândalo da mandioca, não houve nenhuma determinação do governo aos jornais que nós trabalhávamos para que o assunto fosse abafado. O que tinha na época era muita pressão dos acusados. Porque eu, por exemplo, recebi recadinhos, tipo assim, diga a sua amiga que está indo longe demais, diga a ela que pare com a cobertura, entendeu? E também até tentativa de cooptação, porque teve um dia que eu cheguei aqui em casa, tinha um monte de rosas vermelhas e era de um dos acusados no escândalo da mandioca. Então o que eu acho é que eles, como tinha 3 militares envolvidos, eu acho que eles achavam que tinham costa quente naquela época, né? Que eles ficariam em clima de impunidade, porque naquela época realmente toda a estrutura, de uma certa forma, dava apoio a esse pessoal. Tanto que o Major Ferreira, que era um dos envolvidos, ele fugiu da prisão em pleno decorrer do processo. E ele não fugiu sozinho. Com certeza ele teve alguém do quartel que ajudou ele a fugir. Mas era uma coisa muito flagrante, porque tinha uma vítima fatal, um procurador que foi assassinado no meio da rua, no horário de movimento comercial, saindo de uma padaria, e porque o próprio escândalo da mandioca já estava na rua, porque quando você chegava em Floresta não se falava noutra coisa. A própria população de Floresta era uma população muito desconfiada, porque todo mundo estava envolvido. Né? Tinha a família Novaes, tinha a família Ferraz, era muita gente envolvida. Tanto que um dia eu fui entrevistar um dos envolvidos e, lá em Floresta, e quando eu viajei, no meio do. Assim, já estava alguns quilômetros de Floresta, dei por falta da minha bolsa. Minha bolsa estava com documentos, com dinheiro, com tudo. E aí eu voltei para a Floresta para ver se eu tinha deixado a bolsa na casa desse cara que era um dos envolvidos no escândalo. E aí tinha um caboclo assim, acocorado com minha bolsa nas pernas. Aí eu falei para ele, minha bolsa ficou aqui. Aí o caboclo me deu a bolsa, eu disse, muito obrigada. Ele disse, abra. Assim, com um tom bem imperativo, abra. Aí eu disse, não, eu confio no senhor. Ele disse, mas eu não confio em quem me deu. Quem tinha dado para segurar era o patrão dele, que era um dos envolvidos, um dos articuladores, um dos idealizadores do escândalo da mandioca. Ou seja, nem o empregado dele confiava nele. Era uma coisa muito flagrante, que todo mundo soube, foi um escândalo nacional, notícia internacional com certeza, porque um procurador da República ser assassinado, porque denunciou um bando de pessoas que fraudaram o fisco, né? Fraudaram o banco, roubaram recursos públicos, diziam que ia plantar em mandioca e compraram fazendas, pavões, carros do ano, carros importados, foi isso que aconteceu naquela época. Eu cobri até o final. Cobri quando o pessoal foi todo impronunciado, que foi também um escândalo. O Genival Matias impronunciou toda a quadrilha. Depois, essa decisão foi revista e terminou tendo um processo que houve os condenados, né? Não só pela fraude contra o Banco do Brasil, como pelo assassinato do procurador. E você acha que a imprensa teve um papel decisivo na condenação dos acusados? Na condenação eu não diria, porque a justiça teve o seu papel preponderante, inclusive a acusação foi muito eficiente também, né, o advogado de acusação, mas quem primeiro denunciou a fraude foi a imprensa. Foi a imprensa, quer dizer, se a imprensa não tivesse denunciado que estava se tirando dinheiro do Banco do Brasil para objetivos que não eram os que estavam programados, não eram os objetivos oficiais, talvez até nem o Pedro tivesse morrido, e todo mundo tivesse numa boa, porque fraude aí, muitas acontecem e muitas a gente nem sabe, né? Depois, Tribunal de Contas, Ministério Público vai por aí que se descobre, mas tantas fraudes acontecem no Brasil agora que a gente está sabendo, né? Feito essas que a imprensa está noticiando. Talvez se a imprensa não tivesse noticiado na época a fraude, o desvio de recursos, eu acho que não teria acontecido nada. Mas era muito dinheiro para a época, era muito dinheiro e não tinha como se esconder. Todo mundo sabia, era uma festa. Em Floresta era uma festa. Eita, vamos lá que tá saindo dinheiro para mandioca para a gente fazer outra coisa. Era uma festa.
Era uma festa. Se você visse a fazenda de um dos envolvidos, Antônio Rico, o nome da fazenda, por acaso, era Papagaio. Papagaio significa calote, né? Pendura, dívida. E a fazenda era cinematográfica. O pessoal comprava carro importado. Naquela época, carro importado não era assim tão acessível, mas eles tinham tudo. O dinheiro que eles tiraram do banco dava para fazer muita coisa na agricultura e não foi feito. Eu denunciei que Djalma Xavier era o advogado, era advogado de defesa. Eu derrubei ele, esse cara, porque ele era advogado de defesa ele era advogado de defesa do pessoal envolvido, só que ele era procurador da Polícia Militar. Como é que ele podia ser advogado de defesa e denunciar esse povo? Entendeu? Ele estava juntando as duas coisas, acumulando. O mínimo que ele tinha que fazer era se considerar suspeito. Ele não se considerou. Ele só saiu quando eu denunciei no jornal que o advogado tinha função dupla, procurador da Polícia Militar e advogado. Isso é bom você botar, porque isso é um escândalo também. Eu descobri que ele era procurador da Polícia Militar e ele brilhou normal, dependendo dos caras, como advogado de defesa e, quer dizer, missão dupla, função dupla, que qualquer pessoa séria teria se considerado suspeito. Ele só foi suspeito quando o governo afastou ele, porque eu denunciei que ele estava com essa missão, essa função dupla. Aí ele foi retirado do processo.